tudo bem? Esse é o podcast Chave na Mão. Meu nome é Gabriele, faço parte do ciclo financeiro da construtora Tenda. E hoje eu tô aqui com a Juliana. A Juliana trabalha em projetos aqui na companhia. Ju, muito obrigada por ter aceitado o convite. Prazer por mim. Conta um pouquinho de você, quanto tempo você tá na companhia, um pouco da sua história e da sua relação com a Tenda. Ah, legal. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana, eu vou fazer quase 2 anos aqui na Tenda. Eu entrei em outubro de 23 aqui na Tenda. Eu já vim do mercado imobiliário, né? Eu já tenho mais de 10 anos aí dentro do mercado imobiliário e eu caí nessa área sem saber o que era a área que eu atuo hoje, que se chama negócios, né? Eu vi uma vaga uma vez dizendo estudante de engenharia civil. Eu falei assim, nossa, é a minha cara. E eu entrei e me apaixonei porque a gente consegue ver todo o ciclo do negócio, né? Desde a compra do terreno até entregar a última chave para o último cliente. E aí, aproveitando, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho da parte de construção, falando de inovação e transformação. A gente sabe que as pessoas estão num momento que, principalmente com a internet, todo mundo fala aquilo que pensa, aquilo que deseja. E como que a construtora hoje está se colocando nesse novo momento e refletindo isso nos seus projetos. E aí, a gente chamou a Ju para bater esse papo. Então, Ju, até para a gente iniciar um pouco, como que você vê que a Tenda está se preparando para esse novo posicionamento das pessoas e o querer tão urgente e tão para ontem? Não, legal, acho que é um tema importante para a gente falar aqui, né? Eu entrei na Tenda, então, em 2023, e eu sentia que a gente fazia sempre o mais do mesmo, né? Ah, não, tudo bem, eu só sei fazer dessa forma, o nosso método construtivo só dá para fazer dessa forma, mas realmente as pessoas começaram a querer mais e começaram a pedir mais. E aí a gente se preparou aqui, ouviu o que os clientes queriam, né? Principalmente o que os nossos clientes estão buscando nos apartamentos dele, e aí desde então a gente vem passando por uma transformação de agregar muito mais valor nos nossos projetos para entregar, afinal é o sonho dos nossos clientes, com certeza, né? Então nada certeza. melhor do que eles trazerem o que eles gostariam para dentro da casa deles. E aí, já falando, assim, a gente sabe que hoje você tá na Regional São Paulo, né? Mas como que é olhar isso Brasil? Porque são tantas regiões, tantas tradições diferentes, pessoas diferentes, costumes diferentes. Como que isso hoje se reflete dentro dos nossos empreendimentos? Se você puder trazer exemplos, por exemplo. Legal. A gente tem aqui dentro da área da companhia um time que chama Produto, que eles são exclusivos para ficar buscando tudo que a gente pode agregar dentro dos nossos projetos, só que a gente entende que dentro de cada uma das regionais vão ter gente que gosta mais de um redário, por exemplo, lá o pessoal do Nordeste gosta de dormir na rede, então o pessoal do Sul que gosta de um chimarrão, então a gente tenta dentro dos nossos projetos trazer áreas que sejam exclusivas para aquela regionalidade, mas não que outras regionais não tentem, não, eu queria trazer isso para minha regional também, mas a gente tem um time dedicado hoje para olhar para esses produtos região a região. E essas pesquisas hoje funcionam como? Olhando muito a tradição das pessoas, porque assim, cada hora o povo inventa uma nova coisa, a gente sabe, a gente tem necessidades novas, eu falo assim, por exemplo, a minha geração, né, eu tô com ali quase, liberando entre 25 a 30 anos. E, o pessoal tá super se importando com exercício físico, e fica muito mais em casa. Então, o lar virou uma necessidade, até mesmo de lazer, tá muito perto da gente, né? E como que é feita essas perguntas e também essa reparação de tempo, assim? O que acontece? Dentro do nosso processo, depois que o empreendimento é entregue, 6 meses depois, a gente manda uma pesquisa de opinião para os nossos clientes. Então, lá, eles vão responder para a gente dizendo o que eles gostam e o que eles não gostam no condomínio em que eles moram. Fora isso, a gente também tem rodas de conversas em que a gente sempre chama clientes aqui para conversar e justamente pegar esses insights que eles trazem vivendo no dia a dia. E também pesquisas que a gente encomenda
encomenda antes do lançamento, que a gente pede, para a região específica, eu queria saber o que eles estão priorizando mais. É segurança? É lazer? É comodidade? Então, a gente roda pesquisas com pessoas aleatórias da região para tentar agregar isso dentro dos nossos projetos. Nem sempre é tão rápido quanto a gente gostaria, até porque o nosso ciclo é longo. Quando eu falo entre comprar um terreno, assinar com um proprietário para vender esse terreno para a gente e entregar um empreendimento, a gente está falando de pelo menos 5 anos. É muita coisa. É muita coisa. Então, uma pesquisa que eu faço hoje, acaba que daqui 1, 2 anos já está defasado, mas hoje é uma super inovação. Então, eu vou, não, no seu empreendimento vai ter, mas 3 anos depois, pode ser que ele queira receber e mudar completamente aquilo que a gente entregou. Sim, e é legal a gente falar disso de tempo, porque apesar de levar muito tempo, ainda vale muito a pena você comprar o seu empreendimento na planta, né? Se a gente for falar de uma questão econômica, se a gente for falar uma questão de preparação, porque são muitos detalhes ali que vão ter em todos esses anos, mas principalmente na hora que você pega essa chave, né? E aí, falando de tempo, e também tendo um recorte muito importante hoje, que é falar de sustentabilidade, né? Porque se a gente parar pra pensar com tudo que anda acontecendo no mundo, com coisas que a gente acaba ali vendo no Brasil, situações que aconteceram no Rio Grande do Sul, por exemplo, com as enchentes, as chuvas aqui em São Paulo. Como que a companhia também está se preparando e se colocando? A gente foi para o Sul há pouquíssimo tempo, né? E lá eles falaram muito, tipo, além do que a Tenda fez para os colaboradores, ao quanto a Tenda foi entender o que estava acontecendo com seus empreendimentos, se tinham necessidades, a construção, ok, que foi feita em lugares que a água não chegou, ainda bem, mas teve toda uma preocupação. E hoje, tendo esse recorte de tempo, como que a companhia também está se preocupando com empreendimentos futuros? A gente sempre se preocupa bastante com todos os projetos. Eu acho que cada projeto é único. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já trabalha com água de reuso, então todo condomínio tem que ter uma torneira lá de água de reuso. A gente tem, por exemplo, reservatórios que quando a chuva cai, a água não dissipa toda na rua, ela é armazenada nesses reservatórios para questão de enchentes, né? Porque o que causa enchente é muita água na rua ao mesmo tempo e não consegue dar vazão. Então, o próprio condomínio já conta com um sistema que armazena essa água da chuva e ela vai dissipando aos pouquinhos no solo. Então, tem várias ações aí que a gente já faz dentro dos nossos projetos, pensando nessas melhorias para os moradores também. Que legal, que é o sistema de irrigação, jardinar, essa parte assim, né, que acaba pegando e distribuindo. Porque você pode usar essa água que cai da chuva, por exemplo, e usar para irrigar seu próprio jardim, economiza muita água dentro do condomínio, né? Isso é muito legal. E a parte, assim, de tecnologia, eu acredito que você já tem ali uma noção. Hoje, apesar da gente saber que é um tempo ali de 5 anos, e gente, 5 anos ela tá falando de fazer o projeto, entender a necessidade, fazer a pesquisa, depois ir pra construção. Ainda tem muitos times que estão nesse processo, né? Quando a gente fala de tecnologia dentro desses empreendimentos, ali dentro da obra, ou até mesmo na hora de fazer o projeto. Hoje, como que você vê que isso acaba ajudando e até mesmo encurtando, por exemplo, esse tempo de entrega, assim? Hoje, por exemplo, para desenvolvimento de projeto, a gente trabalha com a plataforma do BIM. O BIM é o que há de mais moderno hoje na elaboração de projetos, né? Porque ele consegue compatibilizar vários projetos ao mesmo tempo. Então, a gente ganhou muito volume aí de tempo, né? A gente conseguiu reduzir muito tempo. Eu tô participando do Shark Tenda, fica por uma próxima conversa, mas é um programa de inovação que a gente tem aqui dentro da Tenda, em que a gente está tentando desenvolver uma IA interna justamente para conseguir ler os projetos, para conseguir mostrar para a gente aonde está tendo divergência entre informações. Então, são coisas que a gente traz aqui dentro que agrega para poder cada vez mais tentar reduzir um pouco desse nosso ciclo de 5 anos. É difícil porque tem coisas que, por exemplo, dependem de prefeitura, e a prefeitura não consegue se modernizar quanto a gente gostaria
gostaria. Mas o que a gente puder reduzir do nosso lado, eu acho que já ajuda bastante. Não, com certeza. Assim, o BIM fala que é uma ferramenta, eu tenho pouco conhecimento do BIM, eu sei que é uma ferramenta muito usada pelo pessoal de operações, projetos, essa parte mais estrutural e tudo mais. Até se você quiser dividir um pouquinho qual que é a iniciativa ali do BIM por trás, a gente sabe que tem uma importância muito grande na história da Tenda, né? Exatamente nessa questão de evolução de tempo, evolução de trabalho, entender essas questões de demanda. Hoje o BIM se aplica no seu dia a dia como, por exemplo? Hoje, todos os projetos desenvolvidos dentro da Tenda, eles são feitos pelo BIM. Que legal. A gente criou uma área que só cuida hoje de BIM, que está atrás de parceiros para trabalhar dentro da plataforma, de trazer soluções, ideias e inovações para dentro. Então, tem uma squad, era um departamento que era uma pessoa e hoje ele realmente virou um departamento para ser exclusivo de BIM. Então, o contato com o BIM hoje na Tenda é diário. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente está falando de fazer dentro do BIM. Não, é muito legal. Então, gente, realmente, a gente tá trabalhando para encurtar esse tempo o máximo possível para vocês. É uma preocupação essa entrega. E aí, quando a gente fala dessas entregas e como esse cliente acaba já falando muito das suas necessidades e entendendo, a gente sabe que existe uma parceria muito grande com os condomínios, né, nessa entrega. Até mesmo para que essa durabilidade de inovação, ela não aconteça só ali na entrega, onde, ok, o nosso papel como Tenda foi cumprido. E como que essa parceria também, projetos acaba se envolvendo com essa parte, às vezes de pensar, por exemplo, na integração de um mercadinho ali dentro, até mesmo porque isso influencia no projeto estrutural, se a gente for parar para pensar, né? Sim, a gente sempre está buscando inovações e coisas que possam agregar no condomínio. Então, um mercadinho é um exemplo, a gente está buscando soluções, por exemplo, para lavanderias compartilhadas, às vezes o cliente não quer ter a máquina de lavar dentro da casa dele, então estamos buscando. Que legal. Estamos com uma iniciativa também de carros compartilhados. Então, tem vários projetos que está acontecendo e isso a gente tem que pensar desde a concepção do projeto. Porque se eu quero pôr um mercadinho, eu preciso de tomada para ligar os refrigeradores. Não é simplesmente colocar o ambiente lá. Então, são coisas que a gente tem que pensar desde a hora que a gente está concebendo todo esse projeto. E me conta, assim, curiosidade entre a gente. Qual que foi uma das inovações que você mais gostou e que se você morasse num Tenda, ou talvez more, né, que a gente fala, que hoje muitos colaboradores estão morando num Tenda, que você, assim, falou, nossa, se tivesse isso perto de mim, ou se tem, mudaria ali o meu dia a dia. O último projeto agora que a gente lançou aqui na Regional São Paulo, então a gente trouxe agregado o mini market, que para mim, sem dúvida, é uma facilidade, né? Você poder descer e ter ali a sua mão um mercadinho. A gente também está trazendo para ele um lugar pensado para um food truck. Então, imagina que legal no seu condomínio você poder um caminhãozinho aquelas feiras, né, que hoje acontecem ali de dia de semana. Exatamente. Então, eu acho que é outra coisa que a gente veio agregando aí dentro dos projetos que ajudou bastante. E tem até uma questão de, se você parar para pensar, de elevadores. A gente tem tentado aí diminuir o tempo dos clientes dentro dos elevadores. Caramba. Então, a gente chama elevadores por zona. Então, prédios muito altos, né? A gente está falando de construir aqui na Tenda até térreo mais 25 pavimentos. Então, elevadores que atendam só do 12º para cima. Então, isso também te tira mais tempo, porque o elevador vai ter menos paradas. Então, são modernidades que a gente está trazendo aí, pensando sempre no nosso cliente. É muito engraçado como pequenos detalhes fazem total diferença no dia a dia. E influenciam também na compra, né? Se a gente parar, porque é a escolha ali do seu dia a dia, do que vai entrar na sua praticidade, do que vai entrar para a melhora dos seus filhos, a melhora dos seus pets, e tem toda essa estrutura por trás, né? Não, com certeza. Até pensando em segurança, assim, as pessoas não querem mais ficar saindo do condomínio. Ela quer ter um lugar para poder passear com o cachorro dela, sem se preocupar de estar lá na rua, de ser assaltado, de alguém, às vezes, até roubar o cachorro, né? Então, assim, acho que é muito... Então, pensar nessas áreas para todos os públicos, todas as idades, cada vez mais agregar
coisas e valores para que a pessoa se sinta o rei ou a rainha dentro da casa dela. É do começo do primordial, né? Que é a segurança até os luxos. Que a gente sabe que não é luxo, porque a gente paga, a gente merece, por favor. Isso. Não é mesmo? Mas que a gente sabe que faz total diferença no dia a dia. E conta aquela fofoca gostosa pra gente. O que a gente tá tendo aqui na Regional São Paulo, por exemplo, de novidade de empreendimento que traz essa valorização total em questão de inovação? Agora na tenda a gente está com uma mudança. A gente percebeu, antigamente a gente competia sozinho ali dentro da região que a gente atuava, né? Porque a gente atuava em regiões um pouco mais periféricas. Sim. Agora a gente tá vindo para cada vez mais regiões mais centrais, onde a gente tem bastante concorrência. Então, não adianta só a gente querer fazer mais do mesmo. Então, a gente já trouxe aí varanda. Então, primeira vez que a gente tem os 2 primeiros projetos lançados da Regional São Paulo esse ano. Seria o Jaçanã, né? Ali na zona norte de São Paulo. Isso, e o outro? Oasis Penha. Que são gente, o Oasis Penha tá tão lindo. Então, a primeira vez que a gente trouxe piscina também, né? Era um item que todo mundo sempre pedia e a gente não conseguia viabilizar. E agora, pela primeira vez também, a gente conseguiu trazer. E são pequenas coisinhas que a gente vai agregando sem, assim... e são coisas que, no final, não agregam muito o custo, né? Que é o mais importante. É o mais importante. A gente quer continuar oferecendo moradia digna, de qualidade e a um preço super acessível para todo mundo. Então, também não adianta eu querer pedir o porcelanato mais caro, porque isso, no final, vai impactar em custo. Mas o que eu posso trazer de boas práticas que o mercado faz e que não me gere tanto custo? Sim, com certeza. Ainda mais pensando que o Minha Casa Minha Vida se inovou. A gente teve há pouquíssimo tempo aí anunciado a faixa 4, né? Colocando um novo valor, realmente estendendo para mais pessoas ali o adicional no valor que a Caixa acaba oferecendo, né? Para conseguir ali, na Minha Casa Minha Vida, a primeira casa, enfim, o primeiro apartamento e etc. Então, se as construtoras e incorporadoras também não se colocarem nesses lugares de, ok, se a Caixa tá se mobilizando e mudando, também tá na hora da gente dar uma acelerada nessas condições, né? E hoje, eu falo que eu criei um carinho muito... Apesar de ser da Zona Norte de São Paulo, eu criei virei chat do Oasis, porque eu acho que é um projeto que vai trazer muita qualidade e realmente vai colocar não só a construtora, mas a vida de quem acredita no nosso trabalho em outro lugar. A gente realmente vai conseguir realizar sonhos de pessoas ali, que vai ser algo muito incrível. Qual é a questão ali de inovação, de produto que você colocou que é um dos seus favoritos? Assim, que eu sei que você estava bem próxima desse projeto. Para mim, sem dúvida, é a churrasqueira integrada com a piscina. Nossa. Que é o sonho de todo mundo que quer uma casa própria, é fazer um churrasquinho e se jogar na piscina. Então, os moradores com certeza vão ter isso lá de uma forma muito gostosa e todo mundo vai poder aproveitar muito. Ai, vai ser ótimo. E, gente, a gente vai deixar já o link, tá, desse empreendimento. Eu sei que ele tá para ser lançado, a gente tá aí numa movimentação, né? Tem alguma previsão de mês, semana? Tá próximo, não tá? A gente tá marcando aí um meeting para meados de julho, para dar o start oficial aí do projeto na companhia e para o mercado também. Sim, então, gente, por favor, se preparem, se organizem. A gente tanto deixa aqui nas redes sociais os links para vocês entrarem em contato com a nossa pré-venda, mas também para vocês conhecerem. Eu acho que tem alguns detalhes já no site, não é? Tem banner, para vocês darem uma espiada, darem uma olhada, porque já tem ali alguns pontos do produto que vai deixar todo mundo com muita vontade, porque realmente tá muito legal. E aí, até mesmo pra gente ir caminhando, assim, eu falo, o papo tá muito gostoso, a gente sempre tem que ir ali. Quais são as próximas estratégias que a tenda coloca para próximos lançamentos, não só aqui em São Paulo, porque eu sei que é uma aposta até mesmo, falando sobre negócio, falando sobre esse direcionamento, mas para o resto do país, a gente tem alguns lançamentos que vão trazer essas pistas. Você pode dar uma pista pra gente do resto do país? A gente tem projetos para o país inteiro, tá? E a gente tá pensando em cada um deles. Tem um time aí que tá só voltado para trazer novidades, então que fica buscando novidades, mas eu não posso ficar dando spoiler do que vem. Mas assim,
piscina, a varanda já tá consolidada. Tá acontecendo. Já tá consolidado, né? A gente já sabe que lá no sul a gente já tem as unidades com churrasqueira, então também vamos tentar abrir horizontes aí. Então a gente vai aos pouquinhos. Testem uma regional, vai vendo que dá certo e vai replicando pros outros. É isso. E, gente, falem nas nossas redes sociais, né? Com certeza existe todo um time olhando, realmente olhando os comentários, olhando as possibilidades. Então, falem com a gente, porque é importante vocês trazerem também as impressões de vocês, mas também o sonho de vocês, pra gente ajudar vocês a conquistarem o seu próprio apartamento, tá? Ju, queria muito agradecer o papo. Acredito que foi muito bacana a gente trazer esse ponto de inovação e realmente quais são os próximos planos para deixar as pessoas sonharem, mas principalmente para que a gente veja que a Tenda tá realmente dando atenção ao quanto é necessário hoje a gente estar construindo com responsabilidade, olhando novos horizontes e reforçando os sonhos das pessoas no final, né? O prazer foi todo meu. Eu acho que esse tipo de bate-papo é super importante, né? O time de ciclo, principalmente, tem muito a agregar, porque eles estão muito na ponta com os clientes também. Então, às vezes, parece que não é ouvido, mas a nossa inovação, ela demora, né? A gente sabe das nossas dificuldades em questão de sistemas construtivos, de custos. Então, a gente tenta e estuda bastante para poder trazer tudo aquilo que nos é pedido, tanto pelos clientes quanto o pessoal, do que eles ouvem na ponta, né, da hora que tá fazendo a venda, para poder trazer para vocês aí nos projetos. E aí, último ponto, queria que você deixasse aí um recado para quem realmente está sonhando ali em conquistar o primeiro apartamento, tá pensando em confiar na Tenda esse sonho. Não sei se você já realizou esse sonho também, mas o que você falaria para alguém que realmente está nesse momento pensando e se planejando? Para não ter medo, assim, às vezes parece que assusta quando você olha as parcelas, você fala assim, meu Deus, como eu vou conseguir pagar tudo isso, assim, mas de alguma forma sempre dá certo, o dinheiro ele aparece e você consegue conquistar, né? Eu já conquistei o meu primeiro apartamento, foi a maior realização da minha vida, comprei na planta também, então, e eu acho que isso ajudou muito o fato de eu conseguir distribuir mais os meus pagamentos. Então, gente, dá medo. E você fala, como eu vou assinar um negócio desse? Mas assina, porque de alguma forma tudo dá certo. Então é isso, Ju, muito obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. A gente deixa as redes sociais aqui, tudo no card, os links. O link do Oasis para vocês darem uma olhada em outros empreendimentos, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil. A gente deixa aqui o nosso site e ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.